Tá, vamos lá. Quando alguém gosta de casos criminais, e eu sou a prova disso, a gente cria um sexto sentido de não confiar em ninguém. É automático. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu com a Yasmin. Em 2019, a Yasmin da Silva Neri, de apenas 16 anos, desapareceu no dia 9 de junho. Ela morava em Araraquara, no interior de São Paulo. A última vez que tinham visto a Yasmin foi quando ela foi se encontrar com um adolescente de 17 anos que ela tinha conhecido num show anterior a esse dia. Antes dela ir para esse encontro, ela chegou a publicar alguns tweets na conta dela, dizendo que ela não tinha tanta certeza se encontrar com um garoto que ela mal conhecia era uma boa ideia. E eu concordo com isso. O pessoal acha que era como se ela tivesse sentido que alguma coisa ia dar errado. E de fato deu muito errado. Porque no dia seguinte, no dia 10, ela foi encontrada morta. Tá, Maria, mas calma, explica como é que todo esse rolê aconteceu. A Yasmin disse pros pais que ia sair no domingo à tarde para um show que ia acontecer no Sesc junto com seus amigos. Mas esse rapaz que ela tinha conhecido conseguiu convencer a cabecinha dela e levar os dois para um lugar mais reservado, que era a casa dele. O último contato que a Yasmin teve com a família foi às 5 horas do domingo. E lá na casa desse garoto não deu outra. Ele assassinou a Yasmin por enforcamento e depois o corpo dela e deixou espalhado os pedaços pela cidade. Sim, eu também tive a mesma reação que vocês agora. A família reportou o desaparecimento da Yasmin para a Polícia Civil e, de acordo com o que eles receberam, a última vez que ela tinha sido vista foi com o garoto. Ele foi encontrado e levado para depor na polícia. E lá, com aquela básica pressãozinha, ele confessou realmente o que ele fez. Ele contou que fez isso, na verdade, porque tinha uma única curiosidade: saber como era tirar a vida de alguém. De acordo com a investigação, o adolescente teria aproveitado que a mãe tinha ido para a igreja e ele estava sozinho com a menina para fazer isso. Para cometer o crime, ele teria pedido para Yasmin fechar o olho e imaginar um lugar lindo que os dois poderiam estar juntos. E foi nesse momento, nessa deixa, que ele aplicou o golpe de enforcamento nela. Porém, entretanto, todavia, Maria, não foi tão fácil assim e a Yasmin conseguiu se defender dando uma facada na perna dele. Mas infelizmente ele era mais forte que ela e conseguiu detê-la. Na noite do dia 10, a polícia chegou a prender também a namorada desse adolescente, que seria cúmplice desse crime. Ela contou que já tinha um tempo que ele falava em matar alguém e ela nunca entendia. E não para por aí, meus amores, porque essa garota teria ajudado o menino a separar os pedaços do corpo da Yasmin e escondê-los pela cidade. O casal foi levado para a unidade de internação e permanecem lá até hoje. E a polícia segue tentando encontrar o resto do corpo da Yasmin. O caso criminal que inspirou memes, músicas, fanarts e até mesmo cosplays. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram, vocês pediram muito para eu contar esse caso da Nevada Tan. A Natsumi Tsuji tinha 11 anos em 2004, quando esse caso aconteceu lá em Sasebo, que fica em Nagasaki, no Japão. Ela era aquele tipo de aluna que tinha notas excelentes, o QI dela era de 140 pontos, então ela era muito conhecida na escola de Okuboko, que era uma escola elementar, pela sua inteligência. Além disso, ela era apaixonada por cinema, pela internet e por estudar. Ela tinha uma amiga que tinha 12 anos nessa época, que se chamava Sotomi. As duas eram muito próximas, faziam tudo juntos, só que parece que depois de algum tempo essa amizade começou a ficar meio abalada, porque elas começaram a ter várias discussões, como quem era mais popular do que quem, e por aí vai. Além disso, nessa época também a Natsumi começou a consumir vários filmes e livros que tinham coisas muito violentas. Dentre eles, esse livro aqui, que é o Battle Royale, que é um livro muito conhecido lá no Japão, e é extremamente violento, e parece que depois disso ela começou a mudar muito o comportamento dela, né, por causa dessas discussões que elas estavam tendo. Só que por volta do dia 1º de junho de 2004, antes disso, parece que a Natsumi chegou a encontrar um comentário na internet onde a amiga dela, a Sotomi, chamava a Natsumi de gorda. Isso pareceu ter sido a gota d'água porque, como eu disse, no dia 1º de junho de 2004, a Natsumi chama a amiga dela, Sotomi, até uma sala de aula que estava vazia. Ela venda a amiga dela e fala que ela ia fazer uma espécie de um jogo, alguma coisa do tipo, só que na verdade ela pega um estilete e corta a garganta dela. Obviamente deve ter espirrado sangue pra tudo quanto é lado e as roupas da Natsumi ficaram cobertas de sangue. A Natsumi friamente foi até a sala de aula, o professor viu ela coberta de sangue e chamou a polícia.
O Japão, de certa forma, é muito discreto com casos que envolvem crianças, então a Natsumi foi internada numa espécie de instituição para menores de idade por 9 anos. Então ela já foi solta, mas ninguém sabe como que ela está, ela deve ter trocado de nome. Mas o que se sabe é que esse caso inspirou vários memes, várias fanarts na internet, o que eu particularmente acho extremamente absurdo. E vocês? O que vocês acham sobre isso? Ela acabou ficando conhecida como Nevada Tan, porque em uma das fotos, né, que acredita-se que tenha sido tirada no dia que esse caso aconteceu, ela tá usando um moletom escrito Nevada, por isso que a galera começou a chamar ela assim. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu tinha esquecido completamente desse caso, e agora com esse vídeo, eu percebi o pouco de gente que fala sobre ele, e assim, é muito louco. Então eu vim contar. 2 homens estavam vasculhando as antigas instalações de um instituto de radioterapia que ficava localizado lá no centro de Goiânia. Foi aí que eles acabaram se deparando com um aparelho de radioterapia totalmente abandonado. Esse objeto foi recolhido por eles com a ajuda de uma máquina e de um carrinho de mão e levado até a casa de um dos homens. O principal objetivo dos homens de início era lucrar com a venda desse objeto, mas o que eles não sabiam era com o que eles estavam mexendo. Eles conseguiram vender as partes de metal que tinha no aparelho. O que sobrou do aparelho e não foi vendido foi dado a um cara que era dono de um estabelecimento, que por um acaso, quando ele foi destruir o resto que tinha sobrado do aparelho, ele não percebeu que ele expôs para o meio ambiente o cloreto de césio 137. Tá, o que é isso, Maria? Ele é um pozinho branco bem parecido com um sal que no escuro brilha igual uma luz neon. Esse homem ficou tão encantado com a luz azul que era emitida pelo aparelho que resolveu mostrar para a vizinhança, para os familiares, para todo mundo. Para vocês terem noção, as pessoas ficaram tão chocadas com o brilho que aquilo emitia que acharam que estavam até brincando com algo sobrenatural. Essas pessoas acabaram até levando isso para casa, como pequenas amostras. Mas é aí que veio o problema todo. Algumas horas após entrarem em contato com essa substância fluorescente que saía do aparelho, algumas pessoas começaram a demonstrar alguns sintomas, como náuseas, tonturas. Quando as pessoas piscaram o olho, os hospitais já estavam cheios de gente, todos com o mesmo sintoma, e os médicos não sabiam o que fazer. Alguns hospitais até chegaram a achar que, na verdade, os médicos estavam com alguma doença e contaminando os pacientes. Somente no dia 29 de setembro de 1987, após uma mulher ter levado parte do aparelho para a vigilância sanitária, conseguindo identificar assim que aquilo se tratava de uma contaminação radioativa. Eles conseguiram ajudar alguns pacientes a se recuperarem disso, mas não deixou com que outras pessoas viessem a óbito, infelizmente. Já no ano de 1996, a justiça condenou por homicídio culposo, que para quem não sabe é quando não há intenção de matar, 3 funcionários e sócios do antigo Instituto de Radioterapia de Goiânia. Até hoje, esse acidente foi o maior do Brasil e do mundo. Loucura, né? Tá, vamos lá. Esse caso é um dos mais assustadores que eu já vi. Sério, eu fico sem palavras pra ele. A Skylar Neese, de 16 anos, morava numa pequena cidade na Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos. Ela era filha única do casal David e Mary e era considerada uma menina muito doce e divertida e tirava muitas notas boas no colégio. O que ninguém imaginava é que no dia 6 de julho de 2012, a Skylar desapareceu. Simplesmente fugiu de casa e nunca mais voltou. Logo em seguida, o seu desaparecimento foi comunicado para as autoridades e as buscas por ela começaram. Todos dali da comunidade ficavam se perguntando por que alguém faria mal para essa menina, por que ela teria fugido por conta própria, já que ela era tão calma, tão na dela, nada disso estava fazendo sentido para ninguém. E como a cidade que a Skylar desapareceu só tinha 2.000 habitantes, esse caso tomou rapidamente uma proporção que ninguém imaginava, todo mundo dali já sabia. A Skylar tinha 2 melhores amigas, a Rachel e a Shaylee, elas passavam a maior parte do tempo juntas, eram grudadas. E aparentemente não havia nenhum problema e intriga entre elas. A Skylar conheceu a Sheila quando ela estudava no ensino fundamental, então as duas eram uma dupla de amigas, e aí mais tarde a Rachel foi estudar nesse colégio e elas fizeram esse trio. E as 3 tinham a mesma idade. Agora a gente vai focar em como que foi o real desaparecimento da Skylar. Na noite do dia 5 de julho de 2012, a Skylar saiu do seu trabalho, ela trabalhava numa lanchonete de fast food, e foi em direção à sua casa. Mais tarde, ela resolveu sair do apartamento dos seus pais sem que eles notassem. E foi fácil, já que eles moravam no primeiro andar do prédio, então ela pulou pela janela e não era uma altura muito alta.
Na manhã seguinte, os pais perceberam a janela aberta e as câmeras de segurança do prédio flagraram realmente a Skylar saindo. Porém, não tinha nenhum carro ou alguma pessoa esperando por ela no lado de fora. E foi bem nesse momento que os pais ligaram para a polícia. Porém, a Rachel, que era uma das amigas da Skylar, 6 meses após o seu desaparecimento, sem nenhuma resposta de onde a Skylar poderia estar, ela sofreu um colapso nervoso e teve que ser internada durante 6 dias no hospital psiquiátrico. E quando ela recebeu alta no dia 3 de janeiro de 2013, ela confessou ter assassinado a Skylar. Simplesmente falou do nada. Tá, Maria, mas a Rachel fez isso sozinha? Não, a Sheila também teria participado do crime. Então a Rachel acabou indicando para os policiais aonde ela teria escondido o corpo junto com a Sheila. Tá, Maria, mas como que elas planejaram esse assassinato? Como que tudo isso ocorreu? Aquele dia que a Skylar saiu de casa, elas tinham dirigido até uma região remota para conversarem e usarem maconha. Aí a Skylar simplesmente foi buscar um isqueiro e quando voltou, as amigas a esfaquearam cerca de 50 vezes. Elas foram declaradas culpadas e presas pela justiça.